já estou quase 100% de uma paralisia facial, né? Continuo fazendo fisioterapia, mas hoje, como dizem brincando, né? Porque estava, está bem melhor. E eu hoje estou tendo aqui essa honra, esse privilégio de poder estar trazendo essa palavra. Eu muito me emociono porque eu posso ver a bondade de Deus em tudo. Posso ver a fidelidade desse Deus maravilhoso em tudo. Posso ver o amor dele em tudo. E às vezes a gente para refletir e ver o quanto muitas das vezes somos ingratos com ele. O quanto muitas das vezes nos afastamos dele. Passamos a segui-lo e a servi-lo de longe. Dizendo que cremos nas promessas, dizemos que acreditamos, dizemos que não vamos abandonar a Deus. Mas a pastora Tereza falou de um ponto também que é verdade, né? A nossa mente é um campo de batalha. Mas eu acredito que as lutas, as adversidades, elas vêm justamente para nos trazer para mais perto de Deus. E é a respeito disso que eu quero compartilhar essa mensagem que Deus ele me deu. Porque muitas das vezes, no lugar de nos aproximarmos, nos distanciamos cada vez mais. E aí passamos a viver uma vida que não é a vida que Deus tem para nós. E no domingo passado, o nosso apóstolo trouxe uma mensagem e ele anotou aqui 3 pontos que eu achei muito interessante, que eu anotei. E eu quero começar essa mensagem, antes de eu dar o texto da introdução, que falava assim, ele disse assim: nunca pare, mas persevere nas promessas, né? E ele também falou, quem desiste nunca consegue obter nada, né? E ele ainda colocou assim, isso nos mostra que nós estamos com problemas quando nós queremos desistir, né? E ele disse assim, devemos perseverar nas promessas. E aí, eu orando a Deus, porque eu tenho certeza que não só eu, mas muitos aqui, muitas das vezes, já se depararam com essa questão, né? Da questão de parar, de não perseverar, de esquecermos muitas das vezes que Deus ele tem grandes promessas para nós. E essa palavra é uma palavra para que a gente venha ter esse despertar de Deus, para que a gente venha realmente não desistir. Nós estamos à beira de mais um ano que está findando, e nós precisamos nos encher das promessas de Deus. Afinal, é ela que nos traz esperança, é ela que realmente nos molda, é ela que realmente nos transforma, é ela que realmente muda a nossa história, é ela que realmente faz com que o impossível aconteça em nossas vidas. Então nós precisamos nos apegar e nunca parar, e sim perseverar nessa palavra e nas promessas de Deus. E aqui no livro de Tiago, capítulo 4, abra comigo a sua Bíblia aqui no livro de Tiago, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 1 ao 10. Tiago, capítulo 4, versículo 1 ao 10, diz assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm,
matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria. Lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Aleluia. Senhor, muito obrigada pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Que o Teu Santo Espírito possa falar ao meu coração e ao coração de cada um que está aqui. E que Tu, Senhor, possa nos convencer e nos trazer, Senhor, a cada dia, a luz da verdade, nos trazer a cada dia a sermos pessoas próximas de Ti. Amém e glória a Deus. Então, meus amados irmãos, o que a gente pode entender do que Deus Ele quer mostrar aos nossos corações, que aqui é um confronto. É um confronto para nós, né? Para todos nós. Quantos aqui estão nos visitando essa noite? Ah, alguém aqui? Seja bem-vindo em nome de Jesus, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Mas a palavra de Deus aqui está nos confrontando para que a gente venha realmente refletir. Como temos agido aqui nesse mundo tão mal? Como a gente tem vivido aqui nessa terra, né? E o que isso tem refletido em nós? Se isso tem trazido algo bom ou se isso tem trazido algo que realmente tem nos prejudicado. Tem prejudicado a nossa vida financeira, tem prejudicado a nossa família, tem prejudicado a nossa conduta como pessoa, tem nos prejudicado. Como nós temos vivido? E aqui a gente vê que começa com uma pergunta: de onde procedem a guerra e brigas que há entre vocês? E nós paramos para pensar em nossas vidas, cada um aqui enfrenta uma guerra. É ou não é? Hein? Viver aqui nesse mundão é uma guerra. É uma guerra porque a gente vê que o que tem acontecido muitas das vezes é uma inversão de valores, aonde parece que o errado virou certo e o que é certo virou errado, não é mesmo? A gente vê que muitas das vezes as pessoas vão lá, cometem mais diversos tipos de maldade, e aos olhos humanos parece que não tem nenhuma, né? Parece que não há nenhuma consequência, ou parece que aquilo ali é normal. Eu vinha no carro com o seu Bacelar e ele estava me falando de um fato, de um amigo que ele tem orado, tem perseverado para ganhar essa alma para Jesus, e ele contando que ele foi para um aniversário, esse amigo, né? E lá no aniversário, eles, na bebedeira e tal, não sabe o que aconteceu lá, o outro foi e cortou a mão dele, de tal forma que a mão ficou ali pendurada mesmo. Você imagina essa situação, né?
E ele estava dizendo, fulano foi de novo para o hospital, porque não para, não sossega, e caiu o pino da mão que tinha colocado lá e tal. Eu estou contando esse fato trágico para você entender que nós vivemos aqui nessa terra que é guerra, né? Muitas coisas ruins acontecendo mesmo. As guerras e brigas que há entre vocês. E a gente vê que no nosso ambiente de trabalho, quantas pessoas ali muitas das vezes querem passar por cima da gente. É um mercado competitivo e as pessoas elas não medem esforços para alcançar ali uma ascensão profissional e muitas das vezes elas não querem nem saber se elas vão passar por cima de você ou não, elas vão em frente. São guerras. Guerras. E diz aqui que de onde senão dos prazeres que estão em conflito dentro de nós. Dentro de nós há uma necessidade de aceitação, há uma necessidade de que a gente realmente seja o melhor. O mundo nos impõe que nós temos que ser competitivos, nós temos que competir com o próximo, e muitas das vezes a gente quer ali melhorar nossa performance na estética, a gente quer melhorar de todas as formas para competir com os outros. Há padrões de belezas que a gente tem que seguir. É uma guerra, são conflitos, meus irmãos. Conflitos, né? Que nós muitas das vezes criamos porque não sabemos quem somos e há uma necessidade de sermos aceitos pelo outro lado. Imposições que o mundo, ele coloca diante de nós e que somos muitas das vezes levados, tentados a nos adequar a esses padrões. Não perseveramos nas promessas de Deus. Achamos que Deus, ele não é o suficiente para resolver essa situação difícil que enfrentamos. Achamos que os nossos problemas, eles estão acima de Deus. E começamos, ele diz, vocês cobiçam e nada têm, matam, sentem inveja, mas nada podem obter, vive a lutar, vive a fazer guerra. Problema em cima de problema, nada tem porque não pede, esquecemos, não oramos, não buscamos a Deus como deveríamos. Pede e não recebe porque pedem mal para esbanjar. Achamos assim que temos que ter, trabalhar para conquistar. Isso não é. Talvez você diga assim, então quer dizer que eu não tenho... Não me entendam dessa forma. Mas nós colocamos as coisas na frente de Deus. Passamos a não mais estarmos aqui na igreja, não congregarmos, não estarmos presentes nas células, não estarmos presentes nos cultos. Estava conversando ainda agora com a irmã Jeane, ela falou que foi mandando mensagem no privado de vários jovens que não estavam aqui presentes. Uma pena. Mas nós enfrentamos muitas guerras interiores, guerras emocionais, que só quem pode nos ajudar a vencê-las é Deus, através da sua palavra, através do irmão, através do pastor, aqui, em comunhão, na presença de Deus. E ele fala, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Pesado. Mas muitas das vezes nós queremos lutar essas guerras com as armas do mundo, agir como o mundo. Isso é um alerta para nós, queridos, né? É um alerta. E ele diz que ou vocês pensam que é em vão, que as Escrituras diz que é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. É com ciúme, com um desejo. Deus, Ele quer que a gente realmente se volte novamente para Ele. Deus, Ele quer que a gente realmente venha ter esse anseio de estarmos aqui na presença. Ele diz que Ele fez habitar em nós.
o Espírito Santo de Deus. Aquele Espírito Santo que passava a incomodar você quando você sentia necessidade de fazer alguma coisa que você sabia que não agradava a Deus e você ouvia a voz dele. Aquele Espírito Santo que passava, que falava com você quando você botava alguma roupa que não agradava a Deus e você sabia que não era para você usar porque aquilo ali não estava de acordo com como Deus queria. Aquele Espírito Santo que falava com você quando você fazia alguma coisa que machucava alguém e você se voltava e pedia perdão. Hoje a gente vê, parece que o perdão, o pedido de perdão, a humildade parece que se tornou um gigante em nossas vidas. Sabemos que procedemos muitas das vezes errado, que estamos em falta com os nossos irmãos, mas a gente não tem essa humildade, o orgulho parece que ele fala mais alto. Se eu pedir perdão, o que vão pensar de mim? Vão me achar fraco? Se eu reconhecer que falhei, que errei, mas que me arrependi, o que as pessoas vão achar? E afastamos a presença do Espírito Santo. Mas Ele, diz o versículo 6, nos dá cada vez mais graça. Nos dá cada vez mais o quê? Graça. E eu não vim nessa noite aqui para apontar o dedo para ninguém. Mas eu vim, assim como Deus me coloca aqui, para refletir, para que o Espírito Santo ele possa falar ao nosso coração. Porque nós servimos a um Deus que cada dia, apesar das nossas falhas, dos nossos erros, é um Deus que nos dá o quê? Graça, mas Ele nos dá cada vez mais graça, o favor imerecido. Nem merecíamos, por isso Ele diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Dá graça. E a graça, quando nós entendemos que recebemos sem merecer, a gente entende e permite que o Espírito Santo ele fale e ele traga em nós, gere em nós um arrependimento. E quando esse arrependimento ele é gerado em nós, nós passamos a nos sujeitar a Deus. Ele diz no versículo 7, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O arrependimento, quando entendemos o que é verdadeiramente a graça, nós não merecíamos nada, mas Deus nos dá tudo. Reconhecemos que precisamos realmente de Deus, nos sujeitar a Ele, O diabo, ele cai por terra da nossa vida. Eu passei por momentos muito difíceis, amados. Muito difíceis, queridos. Momentos muito difíceis. Mas eu entendi que se eu me sujeitar a Deus, o diabo ele vai cair por terra. E eu costumo dizer que eu não devo nada para o diabo, e sim para esse Deus maravilhoso, Sujeitai a Ele, cheguem perto de Deus e Ele chegará a você. Cheguem perto. E o que nós temos visto muito acontecer hoje? Cada vez mais, o inimigo está tentando nos distanciar da igreja do Senhor. Nos afastar, nos impedir de congregar, nos impedir de buscarmos a esse Deus, porque quando estamos afastados e quando estamos longe da presença dEle, nos tornamos pessoas vulneráveis, nos tornamos pessoas fracas, nos tornamos pessoas que sentem necessidade, que sentem vontade de desistir. Então ele diz, chegue-se perto de Deus e Ele chegará a você. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração.
Reconheçam a sua miséria, reconheçam, lamentem e chorem. Como eu falei aqui na oração, ainda agora, quem nós éramos? Aonde estaríamos? O que temos hoje? O que conquistamos hoje? E se não fosse Deus em nossas vidas? Se não fosse a família da fé? Quem nós seríamos? Ele está dizendo, reconheçam, lamentem, chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Aí talvez você diga assim, mas como assim? Isso é muito pesado. Porque quando nós realmente começamos a prosperar, começamos a ser abençoados, temos a tendência muitas das vezes de nos afastar e reconhecer que tudo foi Deus e começamos a andar com a nossa própria perninha, achando assim, eu sou eu e boi não lambe, quem conquistou fui eu que não lute, né? Como a gente vê o ditado que falam aí fora, eu que não lute. Mas quando a gente reconhece que se não fosse esse Deus que nos capacita, que nos abençoa, que nos dá o dom da vida, que nos dá a oportunidade de nos arrependermos, de termos uma vida transformada, um caráter transformado. Aqui diz, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. E eu acredito que esse humilhem-se diz respeito realmente a uma transformação de dentro para fora, para que as pessoas elas possam ver Cristo em você. Porque se você diz que tem Jesus, mas você continua com os mesmos hábitos, ou com os velhos hábitos, né? Você continua chamando palavrão, você continua andando do jeito que o inimigo gosta para chamar atenção, você continua tendo as mesmas atitudes, sendo uma pessoa egoísta, mesquinha, avarenta, uma pessoa imoral. Como você pode escolher, como você pode querer o melhor, dizendo, como você pode querer o melhor de Deus? Então, às vezes, nós achamos mais fácil a gente desistir das promessas, parar, não perseverar mais, né? Do que realmente estarmos ali na presença. Quando a palavra que nós devemos afirmar em nós é que devemos continuar perseverando. Vai chegar 2026, é um ano de eleição, é um ano de muitas coisas. A gente tem ouvido aí nas redes sociais, nos meios de comunicação, a gente só não vê uma palavra assim de ânimo, de esperança. E se você for ficar ali só prestando atenção, são coisas pesadas que você já fica preocupada por antecipação. O ano ainda não venceu, mas a gente já está ali com 2026 todo ali, né, falando o que vai acontecer de ruim. Vão vir dificuldades, vão vir lutas, mas é preciso que nós entendamos que nós vamos sim, né, vencer isso com Jesus. Porque é só com Ele, é só através dEle, é só através de Jesus para nos dar força, é só Ele. Deus, Ele não é mentiroso. Deus, Ele não ia te colocar aqui nessa terra e dizer, olha, você veio aqui nessa terra para ser um derrotado, para viver sendo dominado pela depressão, para viver sendo dominado pela ansiedade, para viver na miséria, para viver enfrentando enfermidade em cima de enfermidade, miséria, derrota, para ter um lar destruído, para ter uma vida sem emprego, sem perspectiva nenhuma. Deus, Ele não é mentiroso, queridos. Mas é necessário que eu e você entendamos que é necessário vivermos uma vida com Cristo. Vivermos uma vida se achegando a Ele, reconhecendo que somos pecadores e que precisamos mudar.
precisamos viver diferente de como as outras pessoas aí fora vivem. Nós precisamos realmente tomar a atitude de perdoar. Nós precisamos tomar a atitude de estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Eu gostei hoje de ver, a pastora Tereza foi me mandando os vídeos, estava lá, no missionário Mário. Como às vezes eu vejo, as irmãs indo, porque nós somos uma família, e visitarmos as outras irmãs e vivermos em unidade, em comunhão. Porque o que a gente tem visto aí fora, as pessoas, elas denigrem a imagem uma das outras assim, ó. Você abre para ver as redes sociais, hoje as pessoas abrem a vida delas assim com uma facilidade, falam da vida delas assim com uma facilidade, aí você vai lá nos comentários, a galera mete o pau, não é? Sem dó nem piedade, falo mesmo. É porque é magra demais, é porque é gorda demais, é porque é burra, é porque isso, é porque aquilo. É uma xingação. Porque as pessoas precisam hoje de Jesus, as pessoas precisam se achegar a Deus, as pessoas precisam ter um caráter transformado em Deus. Você que tem Deus, que diz que já conhece a Jesus, as pessoas precisam ver isso em você. Você precisa de parar de ser um crente fofoqueiro, às vezes, uma pessoa fofoqueira, uma pessoa maliciosa, uma pessoa que só sabe ver defeito nas outras pessoas. Você precisa parar de ser mimizento, Eu já ouvi essas expressões dos adolescentes, dos jovens que falam, fulano é muito mimizento. Ser forte. Ser forte. Ser forte e corajoso. Nós precisamos entender, vai vir muita guerra, meu irmão. Há uma guerra aqui, que é 24 horas. Ele é o derredor. Mas também você tem há 24 horas o leão da tribo de Judá que não te abandona. Posso ouvir um amém? E eu quero compartilhar com você uma situação aqui de um rei. De um rei que enfrentou uma luta muito grande. E que ele poderia ter entregado os pontos. Mas Deus, quando nós entendemos que Deus precisa estar na frente, que nós precisamos estar ali com Ele, buscando a Ele, buscando tudo que Ele tem para nós, nós vamos vencer. E como é que você realmente se apodera e persevera nessas palavras? Qual é a solução em meio às guerras? Qual é a solução em meio a essas dificuldades? 2 Crônicas, capítulo 20, fala a respeito do rei Josafá, um homem que não se afastou, que não se desviou dos ensinamentos de Deus. E que ele enfrentou uma grande luta. Mas aqui nós vamos aprender como ele venceu. Ou melhor, quem foi que venceu para ele, Que é o que acontece quando você busca a Deus, que é o que acontece quando você se aproxima de Deus. Irmãos, a mente da gente, tudo acontece aqui, e quando você vê, você já está externando isso para fora. E é algo tão prejudicial para nós, e que se fosse só para nós seria interessante, Mas acaba espirrando para as pessoas da nossa família, para as pessoas que estão próximas, mas também para as pessoas que cruzam o nosso caminho. É algo terrível.
É algo terrível, porque quando você vê, você já tratou mal o teu cônjuge, você já tratou mal o teu filho, você já tratou mal o teu vizinho. Todo mundo já passa a ver que você é uma pessoa descontrolada. É uma guerra. Porque Satanás, ele sabe como nos atingir. Ele sabe perfeitamente como nos destruir. E nós vemos aí que a família, cada vez mais, é algo que está muito raro de ver essa unidade. Porque o inimigo sabe que se ele destruir a família, a gente vai ficar desestruturado. Vai ficar sem estrutura. E aqui eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 20, que a palavra de Deus, ela fala assim para nós, olha. Depois disto, os filhos de Moabe, né? E os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá, o rei de Judá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá do outro lado do Mar Morto, da Síria. E eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Ou seja, uma grande multidão estava vindo sobre aquele rei para fazer uma grande guerra, não é? Eu não sei o tamanho do seu problema, eu não sei o tamanho da sua dificuldade, eu não sei o que você está enfrentando, se o teu problema é familiar, se o teu problema é financeiro, se o teu problema é de saúde, se o teu problema é um conflito com você mesmo, não sei, você está enfrentando, ou se é tudo junto, tudo ao mesmo tempo, se todo mundo decidiu agora, parece, sabe, parece assim aquele tempo, aqueles dias que parece que nunca se acabam, né? Parece que tudo acontece. Nós vivemos isso esses últimos meses. Foi interessante porque em agosto eu fiz 51 anos, aí nós fomos, logo depois terminou o Congresso da Juventude, foi o meu aniversário, depois do apóstolo Helder, e no aniversário do apóstolo Helder ele já não estava muito bem de saúde, não sei se muitos lembram aqui, ele veio pela misericórdia, estávamos aqui, e depois fomos para Tucuruí, precisávamos estar lá, que seria o congresso lá em Tucuruí, estávamos, e eu já fui daqui com uma dor que eu achava que era torcicolo, e tomava remédio, só aliviava, e fui e voltei. E logo depois que retornamos, e aí, numa manhã de segunda-feira, quando eu fui ao banheiro, o olho não parava de piscar, e eu achei, tem alguma coisa de errado comigo. O interessante é que eu passei o dia todo, esses dias todos, sem usar o colírio, estava bacana e tal. Eu cheguei aqui, comecei a dançar, comecei a louvar o Senhor, aí o olho começou a lacrimejar e tal, porque tenho que usar 2 colírios. E aí eu lembrei do colírio, fui lá e passei. E haja o olho arder, né? E haja eu limpar aqui, não sei se vocês perceberam. Mas eu percebi que isso era o próprio inimigo querendo, né, me impedir aqui de glorificar o nome do Senhor. E aí eu amanheci nesse dia, já piscando, e quando fui olhar no espelho, estava com o rosto todo torto. A boca torta, o olho esbugalhado, né, os movimentos desse lado aqui não tinham, a narina desse lado aqui não tinha como puxar assim a respiração, ou seja, paralisou todo o músculo, a dor insuportável no ouvido, na garganta, na mandíbula.
E aí eu chamei o apóstolo, ele imediatamente mediu a minha pressão estava 22/10, e aí fomos para o hospital, e lá me deram uma medicação e tal, e me mandaram para casa. E quando foi à noite, a mamãe chegou e disse, não, você precisa voltar lá. E eu voltei, aí foi que tiraram uma tomografia, e aí depois eu fui com o neuro, depois fui com o otorrino, depois, enfim, hoje estou já fiz 20 sessões de fisioterapia, comecei mais 10, né? E fiquei assim. E no decorrer desse tratamento todo, o apóstolo Helder também passou mal. Ficou ruim. E passou uma semana com muita dor, com febre e tudo, e não queria ir para o hospital. E aí, quando chegou na segunda-feira, não tinha mais como ele suportar a dor. E aí nós fomos para a Unimed. Quando chegou lá, ele fez os exames, fez exame de urina, fez uma abdominal, e aí o médico constatou que ele estava com uma grave infecção no rim. Muito grave, ao ponto do médico dizer que se fosse uma mulher, se eu fosse comigo, eu já teria morrido, porque o organismo da mulher não suporta como o do homem, né? O nível de infecção que estava para virar uma infecção generalizada. E aí nós fomos de ambulância para o outro hospital, e ele foi submetido a uma cirurgia, um procedimento para drenar toda a infecção. E aí passou umas 2 semanas, depois foi fazer de novo a cirurgia para tirar as pedras e tal, e aí agora já vai fazer de novo para tirar o catéter. Mas por que eu estou falando tudo isso? E a Catarina, brincando de bola com a Damares, foi chutar a bola, chutou o pé da Damares, quebrou o dedão do pé. Eita, Jesus, esse negócio está... A nossa apóstola Margarete, como todos sabem, ela sofreu um assalto no Moriá e foram feitos de refém. No dia que a gente estava fazendo 15 anos já, no dia 15 de novembro, que nós estávamos fazendo 21 anos de casado, e aí o Genilson liga para o apóstolo para dar notícia. O que fazer? O apóstolo ainda ia se operar, o que nós vamos fazer? Depois de operado, aliás, uma semana, o que nós vamos fazer? A nossa apóstola veio para o Zered, e ela estava entrando com as coisas dela, e a gente estava saindo com as nossas coisas para outra casa, mudança. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, queridos. Muitas coisas. Uma guerra, né? Uma guerra, mas o nosso Deus é muito maravilhoso. O nosso Deus não deixa de trabalhar nunca. O nosso Deus nunca para de trabalhar a nosso favor. O nosso Deus sempre olha para nós com olhos de amor. O nosso Deus, Ele sempre acredita que podemos ser melhores, que vamos vencer, que neles realmente está a cura, nele realmente está a solução para todos os nossos problemas. Por que eu contei todas essas coisas? Para você ver que nós enfrentamos guerra, muitas guerras. Pensávamos que a dificuldade era financeira. Deus nos mostra que Ele tem uma solução para a dificuldade financeira. Pensávamos que a dificuldade estava na enfermidade. Deus nos mostra que Ele tem realmente a saída, o tratamento, a cura. Pensávamos que era questão familiar. Deus restaura, Deus transforma, Deus une. Então, eu e você temos um Deus que faz tudo a nosso favor, queridos. Vão haver muitas lutas, vamos enfrentar cada uma delas com Deus, amém? Com esse Deus. E aqui fala que Josafá, havia um exército, uma multidão estava vindo contra Judá. No versículo 3 diz, então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que em meio às guerras, é normal você sentir medo.
Quem foi que disse para você que você não deveria sentir medo? É normal, sim. Mas ele disse, o medo ele serve para que você tome uma atitude. Amém? Uma atitude. Infelizmente, às vezes nós tomamos uma atitude de recuar. De colocarmos, como diz o ditado, o rabinho entre as pernas e vamos lá, cair, né? Mas não é essa a solução que Deus tem para nós. Não é. E diz aqui que ele teve medo, mas ele tomou uma decisão. Decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Ou seja, o líder foi lá, sentiu medo, buscou a Deus, pegou, proclamou um jejum, pediu realmente, todo o povo foi lá, se congregou, ou seja, para pedir socorro ao Senhor. E às vezes nós enfrentamos lutas, problemas, não vou para o culto hoje. Eu vou estar lá para quê? Amanhã vai ser tudo a mesma coisa, não vai mudar nada. Quem é que vai pagar minha dívida? Quem é que vai pagar minha conta? É o pastor? É o irmão? Não é? Não vai resolver. E ele diz aqui que ele veio pedir socorro, se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Para buscar. Queridos, a solução toda está em buscarmos ao Senhor. Não está em outro jeito, não. Não vou dizer para você que tudo vai ficar bonitinho aqui, as coisas vão melhorar, não. Mas você precisa buscar o Senhor, porque Ele com certeza vai ter a solução. Com certeza, meu irmão. Não duvide. Não duvide, busca o Senhor. Veio gente para buscar o Senhor. Diz aqui que Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse. E aí começou o quê? A busca, a oração. A você falar, a você colocar diante de Deus a tua aflição, aquilo que está te deixando aflito, aquilo que está ali causando dor, problema na sua vida, e Ele colocou o Senhor Deus de nossos, ó Senhor Deus de nossos pais, não és Tu Deus nos céus? Não és Tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na Tua mão está a força e o poder, e não há que te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsasse os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão? Você começa a fazer uma reflexão do que Deus já fez na sua vida, do que esse Deus fez, e olha, se a gente parar para pensar e para falar do que Deus já fez, a gente vai passar a noite toda aqui e não vai acabar, sabe, de tudo que Deus fez na nossa vida. De tudo que Deus consertou que estava errado na nossa vida. Do lar que estava prestes a se acabar e Deus restaurou. Da vida que a gente vivia miserável, que não tinha um pau para dar no gato, como diz a Onara. Né, missionária? Não tem. Quem foi que fez isso, hein? Quem foi? Foi esse Deus, né? Esse Deus maravilhoso, que expulsou os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo. Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás.
Ô promessa gloriosa, queridos. Ô promessa gloriosa. Se algum mal sobrevier na tua vida, meu irmão, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos aonde? Hein? Sairemos da igreja, nos desviaremos, iremos para o mundão, é isso? É essa a solução para os nossos problemas? Hein, igreja do Senhor? Nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, diante de Deus, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás, queridos. É Deus que te livra, é Deus que vai te ouvir, se você clamar a Ele. Se você está angustiado, se você está passando por dificuldade, se você está enfrentando problemas, se parece que tudo veio cair ao mesmo tempo diante de ti, clame a Deus na angústia, porque Ele vai te ouvir e Ele vai te dar livramento. É esse Deus que eu e você servimos. É esse Deus, meu querido. Ele vai livrar. E agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitisses a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim. Porque é assim que o mundo é. Às vezes você só fez o bem para aquela pessoa, às vezes você contribuiu tanto naquele trabalho, naquela empresa, você fez só o bem. E às vezes quando você vê aquela pessoa vai lá e te apunhala, e aquela situação vai lá, você é substituído por outro. É assim que acontece, né? A gente se dedica, faz o bem, e às vezes vem alguém ou algo que para nos destruir. Eis que eles estão nos recompensando assim. Estão vindo para nos expulsar da tua propriedade que nos deste em herança. Queridos, preste atenção nessa palavra. Eu não sei o que Deus te prometeu. Eu não sei o que Deus disse para você que vai mudar, que vai fazer, que vai acontecer em 2026. Como eu falei para vocês, vai vir muita peleja. Mas uma coisa eu tenho certeza. Uma coisa eu tenho convicção. Se foi Deus que te prometeu, Ele vai cumprir. Se você colocar Deus adiante dessa peleja, Deus vai te dar a vitória. Se você precisa de uma resolução para a tua vida e você buscar Deus, Deus com certeza vai te ajudar e você vai conquistar o que você precisa. Deus, Ele vai te dar a vitória. Ele vai te dar, porque Ele te prometeu. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? É assim que nos encontramos às vezes. Poxa, Deus, tu não está vendo que eu estou enfrentando isso? Será? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Sozinho eu e você não conseguimos, não temos força para vencer. Sozinho ninguém vence. Eu ouço às vezes algumas pessoas falando, né? Dá até vontade de rir quando a gente ouve essa balela na internet de algumas pessoas dizer: eu não preciso congregar. A própria palavra de Deus me diz isso, que eu posso, o templo sou eu não preciso. Eu estou aqui na minha casa orando, eu busco a Deus, não preciso. Eu e Deus, não preciso. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, meu irmão. Nós não nascemos para ficar só.
Não nascemos para ficar só. Não nascemos para vencer sozinho, queridos. O que Deus disse quando Ele criou Adão, depois que Adão estava lá, tinha dado ordem ali, né, para Adão dar ordem, para dar nome aos animais, tudo, e Adão começou a ver que, opa, todo mundo tem uma parceira e eu estou sozinho, hein? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-eis uma auxiliadora que lhe seja idônea. Já começou aí. A família já começou aí, queridos. A família é a base, é por isso que Satanás tem tentado destruir as famílias. Aí diz assim, esse casamento não dá mais certo, esse relacionamento, eu vou desistir, esse marido é isso, essa esposa é aquilo, esse filho é aquilo, vamos desistir, eu não vou mais para a igreja, porque esse líder é um chato, quer se meter demais na minha vida, esse pastor, esse apóstolo, e começamos, né? E começamos, mas em nós mesmos não há força, queridos. Não há força, né? Para resistirmos a essa grande multidão, para resistirmos. Não temos forças para vencermos sozinhos os problemas. Para enfrentarmos solidões, não temos força. Não temos força. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti, né? Para o autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos, não perca o foco, meu irmão, não perca o foco, minha irmã, não perca, fique firme na missão, não abandone o barco, não caia fora, sabe? Eu já ouvi algumas pessoas usando a seguinte expressão, estou fora, já deu, vou cair fora, eu vou sair, sabe? Essa igreja já deu, esse ministério já deu, esse não sei o que tem mais lá, não sei o que das quantas. Glória a Deus por você que está aqui perseverando. Glória a Deus, porque a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida, meu irmão. Pode vir a guerra que for, mas se você ficar firme, se você não abandonar o barco, se você não perder a fé, se você entender que nós somos a tua família da fé também. Que Deus, Ele não te abandonou de nenhuma forma. Sabe? Fique firme. Todos os olhos estão postos em Ti. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor. E olha aqui que interessante. Todos os homens de Judá estavam em pé, o sacerdote, né? Diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Ou seja, as famílias, irmãos. A família é um presente de Deus. O que você está passando hoje na tua família não define a família que Deus tem para você, porque Deus tem uma grande família. Talvez você pense assim, esse filho está desviado, não volta. A promessa de Deus é que você e a sua casa servirão ao Senhor. Ele vai voltar. Ela vai voltar, porque é promessa de Deus, que todos estejam ali perante o Senhor, filhos e filhas. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf. Jaziel disse, preste atenção no que eu vou falar aqui para você. Escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá.
Assim diz o Senhor: não tenham medo nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Entenda, se você se aproximar de Deus, se você estiver diante de Deus, se você realmente buscar a Deus, entendam que essa batalha não é de vocês, mas é de Deus. É Ele que vai à tua frente, querido. É Ele que vai te dar vitória. E Ele diz no versículo 16: amanhã vocês irão ao encontro deles, né? Amanhã não sei, segunda-feira é tanta coisa, é compromisso, é isso, é aquilo. É muita coisa, né? Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Fique firme, não tenha medo, nem se assuste. Amanhã saia ao encontro deles, porque o Senhor está com você. Você vai enfrentar luta, você vai enfrentar dificuldade, você vai enfrentar batalha, mas não tenha medo, Deus está com você. Deus vai te dar vitória. Deus com certeza está ali te guardando. Eu fiquei, já são 3 meses, e eu fiquei de um jeito que eu não queria nem falar, não queria nem que as pessoas olhassem. Quando comia, a comida ficava caindo, a água caía, tudo caía. E fazia uma força para falar, uma força para comer, uma força para piscar o olho, uma agonia. E eu confesso que eu senti até vergonha. Mas eu eu tenho certeza que Deus, Ele estava ali, cuidando de tudo. E que isso foi para me fazer mais forte. E que isso foi para me fazer com que eu entendesse que Deus posso desistir, né? Deus, Ele cuida, queridos. É Deus. E que Deus não me vê assim. A condição que eu estou hoje, estou bem melhor, já sorrio, já não fica lá daquele jeito. Não me define. Não define quem eu sou. O Deus que eu sirvo, sim. O Deus que diz para eu não temer, o Deus que diz que Ele vai estar comigo em meio às lutas, em meio às dificuldades, no campo de batalha, e que diz assim, olha, só observa o que eu vou fazer. Esse sim, esse me define. E Ele diz assim, neste encontro vocês não precisarão lutar, tomem posição, se posicione, saiba quem você é. Não se corrompa, não negocie os seus valores, tenha caráter de Deus. Fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Eu terminei aqui com Tiago 4, né, mostrando para você lá no versículo 10, que nós devemos nos humilhar, nos prostrarmos.
que é Deus, porque se nós fizermos isso, Ele com certeza vai nos exaltar. Os levitas, os filhos dos coatitas, se levantaram para louvar o Senhor Deus de Israel em voz bem alta, queridos. Louvor. Não é à toa que Deus habita no meio dos louvores. E às vezes a gente vai aí, nós costumamos andar na rua e a gente vê que é cada música horrorosa, ridícula, que às vezes parece que fica ali uma batida martelando, né? Martelando, uma coisa horrível. E aquilo ali entra na mente da pessoa. Mas quando você louva a Deus, quando você entende que Deus habita no meio dos louvores, tudo é motivo para você cantar. Tudo. Hoje nós estávamos almoçando, aí de repente começou a tocar uma música do mundo lá. Aí o Elias estava bem aqui, assim na minha frente, aí eu lembrei de uma música da Aline Barros, né? Então eu direi, oh, abra-se o mar, que era o mesmo ritmo, né? E eu passarei, pulando e dançando em tua presença. E aí a gente começou, por isso eu pulo. Os louvores, nós precisamos se levantar para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Louvar, cante louvor, né? Cante, louve. Por isso que é importante você estar aqui participando do louvor. Por isso que é importante de manhã, quando você acorda, coloca um louvor na tua casa. Está no trabalho, não pode ouvir o louvor alto, bota lá só um fone. Ou então diz, Senhor, me faz lembrar, né? E louve a Deus, louve. E olha que quando chegou lá no dia, na manhã seguinte, diz o versículo 20, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse, escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão o quê? Seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão o quê? Bem-sucedidos. Em outra versão é prosperareis. Né? Creiam, se levantem cedo, louvem ao Senhor. Diz aqui que no meio do deserto, no meio dos problemas, né? Se pôs de pé, todo o povo, todos os moradores. E essa aqui é uma palavra de afirmação, né? Palavras de afirmação é o que deve justamente habitar nos seus lábios. É o que deve habitar no seu pensamento. Creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos seus profetas, nos profetas do Senhor, e vocês serão o quê? Bem-sucedidos, queridos. Bem-sucedidos. Por isso que Deus não acredita que você sozinho vai vencer, e eu não acredito nisso também. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos realmente dos nossos pais espirituais. Nós precisamos dos sacerdotes. Nós, esposas, precisamos realmente estarmos ali como auxiliadora dos nossos esposos, crendo. Deus deu o governo para eles. E olha aí, eu quero mais uma vez falar a meu respeito. Hoje eu entendo a pessoa do meu esposo, quem ele é, quem ele representa. Às vezes não damos valor, o devido valor que ele representa em nossas vidas. E achamos que vamos vencer, achamos que temos um ministério, achamos que Deus nos chamou também, que Deus nos capacitou também. Sim, tudo isso é possível, mas debaixo da liderança do nosso esposo.
do sacerdote do lar. Se nós respeitarmos, se nós entendermos e dermos o devido valor, com certeza seremos mulheres abençoadas, seremos mulheres bem-sucedidas, seremos mulheres que vamos sim conquistar uma nação para o Senhor, mas nunca venceremos sozinhas. Às vezes achamos assim, mas o meu marido é um isso, é um aquilo, ele fez isso, ele fez aquilo outro, ele agiu assim, assado e cozido. Questionamos. E não entendemos por que enfrentamos dificuldade. Nós precisamos dar honra. Nós esquecemos realmente, hoje o mundo ele fala muito dessa questão, direitos iguais, igual, se ele me amar eu amo, se ele não me amar eu não amo, se ele fizer eu faço, se ele não fizer eu não faço. Não. Entenda que cada um tem o seu chamado. E se nós cremos no nosso Deus, nós vamos estar seguros. Se nós cremos nos nossos profetas, nós vamos ser bem-sucedidos. Nós vamos prosperar. Nós vamos ser abençoados. Entenda quem é e dê o devido valor ao líder dessa igreja. A pessoa que Deus colocou na tua vida para ser o teu líder. Hoje, Satanás tem colocado na mente de muitas pessoas que nós não devemos obedecer, nos submeter, nos sujeitar, que não é bem assim. Eu até compartilhei no grupo uma pequena mensagem do pastor Eibe, que ele fala, hoje é um monte de gente dizendo que está ferido, estou ferido com o pastor, estou ferido com isso, aquilo, eu vou sair da igreja, não sei o que, não sei o que tem mais lá. Eu acredito que isso é mais uma estratégia do inimigo para justamente causar divisão e para trazer justamente a dificuldade para dentro da nossa casa, dificuldade financeira, trazer o caos para a nossa vida, para a nossa mente. E aqui, essa promessa ela é gloriosa. Se nós acreditamos em Deus, nós acreditamos que Deus ele não ia colocar aquela pessoa para ser o nosso líder, para ser o sacerdote, para nós nos casarmos com aquela pessoa e aquela pessoa ser uma pessoa que vai nos levar à derrota e ao fracasso, não. Aquela pessoa ela está ali e nós, como esposa, nós estamos ali para ser um time, uma família. E nós só vamos vencer se entendermos isso. E hoje nós temos vencido. Hoje nós temos vencido na nossa casa, na nossa família, porque estamos unidos. Hoje eu posso dizer para você, nós temos uma família unida. Nós temos pessoas que se importam com as vidas. Hoje eu olho para a apóstola Margarete, vejo o quanto ela precisa da gente. O nosso apóstolo, e eu fico pensando no nosso apóstolo Eli, que deixou esse legado para nós, mas nós precisamos realmente crer essa promessa gloriosa. Nada, nada, nada do que você está passando é em vão. Nada do que está acontecendo com você, com o teu casamento, com o teu ministério, com a tua saúde, com as tuas finanças, nada. Deus está trabalhando, meu irmão. Deus está trabalhando, você só precisa crer. Amém?
Você só precisa crer realmente, de fato e de verdade. E aí se você crer, você vai estar seguro. Se você crê em Deus, você vai estar seguro. Se você crê no seu profeta, você vai ser bem-sucedido no que você fizer. Você vai prosperar. Você vai ser abençoado. Creia. E eu gostaria de finalizar essa palavra aqui no livro de Isaías 55, com essa promessa gloriosa. Volta para que o nosso apóstolo falou, nós devemos perseverar nas promessas de Deus. E aqui no livro de Isaías, do profeta Isaías 55, Deus nos faz um convite glorioso. Essa promessa aqui é muito gloriosa. Todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Como assim sem dinheiro, apóstola? Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz? É interessante. Aqui, Deus ele nos faz um convite, para que a gente venha e compre. Eu não sei se vocês já passaram, a gente ouviu o testemunho aqui da Cristina. Dobrou o joelho, Deus mandou o combustível, ela não precisou dessa vez ligar, Deus mandou, glória a Deus. Isso é sinal, queridos, que Deus ele nunca falha. Ele nunca falha. A gente vê aqui no mundo físico, para você ter um crediário, você precisa ter o quê? O nome limpo, eu quero ir lá na loja tal, comprar um sapato, vou abrir o crediário. Você vai numa loja, alguém diz, você já tem o cartão da nossa loja e tal, não quer fazer a pesquisa, aí você faz a pesquisa, e se você tiver com restrição no nome, não é aprovado, você não tem o crédito. E aqui a gente vê que Deus está fazendo um convite para nós. Ele faz um convite, ele diz, sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ou seja, aqui Deus está mostrando para nós que não é da mesma forma que o mundo físico. Você tem crédito com Deus. Quando você se aproxima de Deus, quando você se arrepende, quando você busca Ele, quando você confia, quando você crê, você tem crédito. E Deus te abençoa. Nós já ouvimos aqui vários testemunhos de irmãos que foram lá, compraram a casa. Não tinha R$1, foi lá, não, eu dou a casa para você. Você me paga como puder, você me paga da forma que você puder, quando você puder. Tem ou não tem pessoas aqui que já conseguiram alcançar? Eu consegui aquele carro, fulano disse, não, vai lá, depois você paga. Aquela moto. É assim que Deus faz. Porque você tem crédito quando você se aproxima dEle, quando você busca Ele. E Ele diz aqui, por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz? Que às vezes a gente coloca, não, se eu trabalhar e eu conseguir isso, eu vou ser feliz, vai dar certo. Se eu conseguir alcançar essa bênção aqui, vai dar certo. E nada nos satisfaz, sempre há o vazio, queridos.
Você sabe por quê? Porque precisa colocar Deus na frente. Quando nós colocamos Deus na frente, só Ele pode preencher o vazio do nosso coração. É só Ele que pode nos satisfazer. É só Ele que vai nos trazer uma bênção completa. Só Ele, só através dEle. Não tem. Ele diz: ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão. Escutem a Deus, sabe? Você quer ter o melhor dessa terra? Escute a Deus, ouça o que Deus quer para você. Não, o que Deus tem para mim é melhor do que essa porta que está me afastando de Deus. Ouçam, busquem, deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão. E ele diz assim: porque farei uma aliança eterna com vocês que consistem nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Deus tem uma aliança eterna para com vocês, aqueles que buscam a Deus. Deus tem. Eis que eu fiz deles uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, uma nação que nunca conheceu você, virá correndo para junto de você, por causa do Senhor seu Deus, do Santo de Israel, porque este o glorificou, queridos. Tudo de melhor Deus tem para você, tudo, porque o Santo de Israel que te glorificou. E finalizo aqui com essa palavra aqui dizendo: busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Busquem, invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. O que Deus tem para você é muito maior. Você pode estar pensando aí nesse exato momento: será que isso é verdade? Será que Deus tem o melhor para mim? Será que eu vou conseguir pagar minhas dívidas? Será que eu vou conseguir sair dessa situação? Será que a minha família pode ser restaurada? A minha vida como um todo? Os pensamentos de Deus são mais altos. O que Deus tem para você é muito melhor. Deus diz que você é capaz de vencer esse problema, que você é capaz de vencer essa luta, que você é capaz de vencer essa dificuldade, que você é capaz de vencer essa enfermidade, sim. Deus fala, são maiores. O que Ele tem para você é muito mais alto. Os caminhos que Ele tem para você são muito mais altos. Amém, igreja? Você só precisa crer. Você só precisa acreditar, você só precisa realmente se voltar para Deus. Esse final de ano, que você possa realmente se encher da presença dEle, da palavra dEle, querer Ele de todo o coração. Que eu tenho certeza que o teu 2026, você vai passar por muitas lutas e provações, mas Deus vai te dar escape de todas elas e você vai findar o ano de 2026 aqui nesse púlpito contando bênção, contando dos livramentos que Deus te deu, porque é assim que Deus faz, queridos. É assim. Só depende de nós realmente tomarmos uma postura diferente, renovarmos a nossa mente, tomarmos a decisão de servirmos a Deus como Ele quer realmente. Sabe, nos prostrarmos diante dEle. Quantas pessoas aí fora hoje se prostram a uma imagem, se prostram a uma ideologia, se prostram a um hábito, a um costume diferente.
e a recompensa é só destruição. Mas quando você realmente se volta para Deus, se prostra diante dEle, Ele vai te exaltar. Amém? É Ele que vai te exaltar e vai te dar a vitória que você precisa. Se você crê, eu convido você a ficar de pé e dar um glória a Deus. Amém? Creia em nome de Jesus. Tome uma postura diferente. Creia, há promessas para a tua vida. Há promessas gloriosas a serem cumpridas na tua vida. Eu sei que muitas já se cumpriram, muitas coisas boas aconteceram em meio a tudo isso. Com certeza, hoje você está casado, hoje você tem uma família, hoje você tem um emprego, você é bem-sucedido. Eu tenho certeza que muitas coisas, mas há muitas ainda a se cumprir, que nós precisamos realmente nos voltarmos para esse Deus maravilhoso. Amém? Eu convido você a levantar o Senhor o seu dia.